lermos o texto bíblico para a nossa meditação, ore ao Senhor nesse instante. Peça a Deus que fale ao seu coração, que dê ao seu coração a palavra, a mensagem que Ele preparou para você hoje à noite. Você estará diante de um banquete que é a palavra de Deus. Obviamente, nós, por nossa limitação, pela nossa pequenez, nós não conseguimos reter tudo. Mas com certeza Deus falará ao seu coração essa noite. Com certeza você, ao ser instruído na palavra de Deus, ao pedir a Deus que mantenha sua mente atenta, aguçada, para que você acompanhe cada momento, cada versículo, cada palavra do texto. Peça ao Senhor que te dê essa firmeza, essa constância no seu pensamento, para que nada venha tirar a sua atenção, nada seja motivo para distrair você, seja uma preocupação que você tem com o dia de amanhã, seja qual for o problema que você estiver passando, peça a Deus nesse instante: Senhor, toma cativa a minha mente, leva cativo o meu pensamento à Tua presença, ajude-me a entender a Tua palavra, ajude-me a compreender o que está sendo dito, porque nós estamos aqui diante de uma situação um tanto quanto difícil, e que nós dependemos totalmente do Espírito Santo, porque o que o texto diz, o que eu tenho que passar para você, o que você entenderá do que eu vou passar, nesse processo, nós encontramos vários empecilhos à compreensão do que é verdadeiro, da palavra de Deus, daquilo que é a verdade que está na palavra de Deus. Existem vários empecilhos nesse processo, entre o que a Bíblia diz para mim, do que eu vou passar para você. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, para entendermos o que o texto está dizendo, para que não entendamos do texto aquilo que nós achamos que o texto está dizendo, mas que nós realmente compreendamos aquilo que o texto realmente está dizendo. Ore ao Senhor nesse instante. Peça ao Senhor que prenda a sua mente. E peça também a Deus mais uma coisa: o que você aprender aqui hoje e vai levar com você durante a semana, compartilhe com outra pessoa. Fale para outra pessoa. Fale para um irmão que talvez não está aqui conosco, que não veio. Mas fale para aqueles que não conhecem a Jesus, que não sabem nada sobre Jesus, que não têm esperança, a esperança que nós temos, e estão desesperadas, estão se agarrando a esperanças desse mundo, em vez de se agarrarem na esperança que é Cristo. Ore ao Senhor nesse instante. Tenha um momento em oração silenciosa, antes da nossa meditação na palavra do Senhor. Ore ao Senhor. Majestoso Deus, cujo trono é eterno, cuja glória é insuperável, cujo amor e justiça são infinitos, a Ti rogamos que nos instrua em Tua palavra, ela que é a instrução que a nossa alma necessita, o alimento que o nosso coração requer e aspira, e o instrumento que lapida a nossa fé e purifica o nosso ser, só poderá ser devidamente aplicada ao nosso coração, se o Teu Santo Espírito assim o fizer. Toma-nos em Tuas mãos, guia-nos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 64.
E enquanto nós lermos este salmo, enquanto meditarmos neste salmo, eu quero que você preste atenção ao movimento que este salmo faz. E que movimento é esse? Um coração que se encontra aflito e sai dessa aflição e vai até a alegria e encontra a alegria em Cristo. Eu quero que você fique atento a isso. Um coração que sai da perplexidade, do assombro, do medo e vai até a alegria e desfruta da alegria que só Deus pode lhe dar. Leamos o texto. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Os que afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas. Dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. De sarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os retos de coração, todos se gloriam. A nossa vida é um drama, irmãos. Estamos em crise o tempo todo. Nós nascemos em crise, nascemos chorando. Chegamos a esse mundo chorando. E bem possivelmente nos depararemos com o fim também chorando. Sempre que estamos diante da morte de um ente querido, choramos. Não sei se no dia da minha morte eu chorarei, não sei como será a minha morte, não sei como será. Mas uma coisa é fato. Essa vida toda, do começo ao fim, é um drama. O tempo todo nós estamos passando por sofrimentos, passando por dificuldades. Somos atropelados por circunstâncias que nos deixam desolados, aterrados, ou na linguagem aqui de Davi, no verso 1, cheios de perplexidades. Davi não fala de uma perplexidade, ele fala de várias perplexidades. Nós não temos como dizer exatamente a ocasião em que Davi escreveu este salmo, mas, ao que tudo indica, ela acompanha a mesma ocasião do Salmo 61, 62 e 63. Por isso mesmo, faz parte dessa série de 4 sermões, de 4 salmos, que nós intitulamos A Oração de um Coração Aflito. E aqui nós temos mais uma oração de um coração aflito. Salmo 61, 62, 63 e agora o Salmo 64 repete esse mesmo tema, essa mesma temática. Um coração aflito buscando a Deus. Um coração que se encontra perplexo buscando ao Senhor. Este salmo Davi escreveu e entregou ao mestre de canto. Então era um salmo que deveria ser entoado no louvor congregacional. Um salmo que deveria ser entoado na igreja, junto com o povo de Deus. Era um hino para ser usado no culto. E Davi, com isso, ele queria ensinar o povo. Ensinar o povo como sair da perplexidade, sair da angústia, sair daquilo que te assusta
e desfrutar da alegria que Deus pode te dar. Bem, deixando a perplexidade e chegando à alegria no Senhor, em primeiro lugar, nós passamos por intensa aflição. Essa é a primeira verdade que o Salmo nos mostra. Nós passamos por intensa aflição. Aí você fala, pastor, mas parece que a minha vida não tem esse sofrimento todo. Que bom, irmão. Que bom. Então louve ao Senhor. Aproveite que você tem vivido tempos de refrigério, como diz lá em Atos dos Apóstolos. Aproveite que você tem vivido tempos tranquilos em sua vida. E alimente-se da palavra de Deus, fortaleça o seu coração, prepare-se para o dia mau, como diz Efésios 6. Prepare-se para aquele dia de intensas lutas que baterão à sua porta e talvez durarão por algum tempo e trarão a você angústias, perplexidades. Mas quando você estiver passando por intensa aflição, como passou Davi, observe como foi que ele enfrentou essa intensa tribulação. Davi, ele buscou ao Senhor e pediu a Deus que lhe ouvisse a oração. Ele começa o salmo dizendo: ouve, ó Deus, a minha voz. Ouve. Não que Deus não estivesse ouvindo Davi, mas aqui ele está clamando ao Senhor. A Bíblia diz que Deus sabe a nossa oração antes mesmo da gente pedir, Ele já sabe. Mas nós temos que orar, porque a oração, antes de tudo, a oração, ela é uma ferramenta que Deus usa para apaziguar o nosso coração, para acalmar o nosso coração em meio às perplexidades. É uma ferramenta que Deus usa para que o nosso coração se aquiete na presença de Deus. E quietos, nós vamos ver Deus agir. Nós prestaremos atenção à ação de Deus ao nosso redor. Mas Davi descreve a sua aflição da seguinte forma. Ele a chama de perplexidades, né? Estar perplexo, assustado, estar estupefato diante de uma situação. E é claro, com medo. É claro, com temor em seu coração. Estar perplexo é estar perturbado em seu coração. E Davi estava perturbado em sua alma. E por causa dessas perplexidades, ele diz que elas eram causadas pelo terror do inimigo. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Era isso que causava perplexidade. Os inimigos se levantando contra Davi. E Davi foi um homem que enfrentou o inimigo desde criança. Começando com ursos e leões atacando o rebanho de seu pai, depois o gigante Golias, depois os inimigos do povo de Israel. Davi, como soldado de Saul, ele ia para a guerra e lutava contra os inimigos. Davi também tinha inimigos dentro do seu próprio coração, o pecado. E creio que esse é o pior inimigo que nós temos. O pecado, ele é o pior inimigo que nós temos. De longe, é o pior inimigo que nós enfrentamos. Mas Davi aqui fala de inimigos, pessoas que se levantavam contra ele. E ele pede a Deus. Então ele clama ao Senhor: ouve-me, Senhor. As palavras de Davi, elas expressam juntamente a ideia de uma terrível angústia causada pelos inimigos, de circunstâncias difíceis em que ele se passava, mas antes ele também nos mostra que algo muito importante que nós, como servos de Deus, devemos fazer. A vida de um servo de Deus, ela é marcada por situações que o deixam perplexo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, verso 10, ele diz assim, do verso 7 ao verso 10: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo
o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo, falando aqui da pregação do Evangelho, da grandeza do Evangelho, ele diz: olha, em tudo, meus irmãos, nós devemos entender que a honra não deve ser para nós. Se você pregou o Evangelho para uma pessoa e aquela pessoa foi convertida a Cristo Jesus e se tornou um servo de Deus, é claro, você fica feliz por isso, porque você foi um instrumento que Deus usou, mas a honra não é para você, a honra é para o Evangelho, porque é o Evangelho que transforma o pecador. E aí Paulo fala que nessa pregação do Evangelho, nós vamos encontrar oposição, nós vamos encontrar dificuldades, e tanto é que ele diz: em tudo, em todas as circunstâncias, nós somos atribulados, chacoalhados pela tribulação. É a ideia da tribulação, não é isso? Algo que nos chacoalha, algo que nos abala, mas ele diz: porém não ficamos angustiados, somos até atacados por fora, mas por dentro nós ficamos firmes, nós não nos entregamos à angústia. Ficamos perplexos, como Davi ficou aqui, né? Perturbado, mas não desanimados. Nós não desanimamos, porque Deus está conosco. Somos perseguidos, porém nós não somos desamparados. Deus não desampara aqueles que são perseguidos por causa dele. Ele não os desampara. Ele não os desampara. Podemos até ficar abatidos, mas nós não seremos destruídos, diz Paulo. Não somos destruídos. Em vez disso, nós levamos sempre em nosso corpo, em nossa vida, o morrer de Jesus. Ou seja, estamos morrendo para o mundo e vivendo para Cristo, para que também a sua vida manifeste em nosso corpo, para que as pessoas vejam Cristo em nós. O objetivo da pregação do Evangelho não é você ser honrado e glorificado por ter pregado o Evangelho, mas sim Cristo ser conhecido pelos pecadores. E Paulo continua Davi continua nos mostrando que aqui como foi essa angústia, ou como foram essas perplexidades que ele passou. A partir do verso 2, ele nos mostra como isso aconteceu. Ele fala da conspiração de malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Pessoas que se ajuntam, conspiram umas com as outras e depois tumultuam e praticam a iniquidade, praticam a injustiça. Seus inimigos se ajuntavam para planejar o mal e depois se dispersavam espalhando o mal que haviam planejado. Só Deus pode livrar-nos, irmãos, de ações malignas planejadas pelos homens maus. Só Deus pode nos livrar. E nós devemos confiar no Senhor, fazer como Davi fez, buscar o Senhor. Porque por maior que seja o número de inimigos que estão se levantando contra nós, eles não são páreos para Deus. Eles não podem deter o agir de Deus. Deus pode detê-los. E quando eu olho para o Novo Testamento, falando sobre a vitória de Jesus sobre o anticristo, o apóstolo Paulo diz que ele com o sopro de sua boca destruirá o anticristo. Isso é por demais significativo, porque foi com o sopro que Deus deu vida ao homem. Foi soprando sobre os discípulos que Jesus deu-lhes o Espírito Santo. Soprando contra o anticristo, Cristo o destruirá. A palavra de Deus, ela tem esse duplo efeito. Ela tanto vivifica os que estão mortos, como destrói aqueles que se opõem a Cristo. No verso 3 a 6, Davi descreve 3 áreas do pecado desses homens iníquos. 3 áreas em que o pecado se manifesta também em nossa vida, irmãos. Pensamentos, palavras e ações. No verso 3, ele fala das palavras dos inimigos.
No verso 3 ele diz assim, que eles usam palavras amargas contra Davi. A boca fala do que está cheio o coração. A boca de um ímpio só transborda amargura, porque o seu coração é amargo. Da mesma forma, a boca de um servo de Deus só deve transbordar louvores ao Senhor, porque o seu coração está cheio da graça de Deus. Mas aqui esses homens levantam palavras amargas contra Davi, palavras literalmente como flechas envenenadas, como flechas embebidas em veneno. Essas palavras amargas eram desferidas contra Davi para fazer mal a ele. Davi várias vezes sofreu calúnias, mentiras. Eu creio que você também já passou por essa experiência, de ter sido caluniado por alguém, ou de alguém ter difamado você. Confie no Senhor. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. E se Ele permitir que algum dano aconteça à sua vida, não se preocupe. Ele sabe como reverter esse dano para a glória dele e para o seu bem. Tão somente tenha em seu coração a convicção de que você está na presença de Deus e anda de acordo com a vontade de Deus. Só isso que deve importar a você. O que vão dizer de você ou a você, isso não deve importar. O que deve importar é se você está na presença de Deus, se você anda na presença de Deus. Porque aqueles que andam sob a luz dos olhos de Deus serão por Ele resguardados, serão por Ele honrados. No verso 4, Davi mostra que, além das palavras, esses homens também tinham ações malignas. E diz que esses inimigos, às ocultas, atacavam o homem íntegro. É assim que o ímpio age. Ele age sorrateiramente. Ele age às escondidas, às ocultas. Por quê? Porque as obras dele são vergonhosas e ele sabe disso. Nós não podemos agir dessa forma também, irmãos. O crente que lança a mão de ações ocultas, ações escondidas, tem alguma coisa errada. Toda vez que você estiver diante de uma situação, de uma tentação, pergunte: isso que eu vou fazer, se eu fizer em público, honrará a Deus ou trará vergonha para o nome de Deus? Isso que eu quero fazer aqui agora, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas se eu quiser fazer isso agora, isso que eu quero fazer, se eu fizesse isso em público, Cristo seria glorificado? Eu traria honra para o nome de Cristo? Ou o contrário, ou eu desonraria o nome de Cristo? Se algo não pode ser feito em público, é porque em oculto tem alguma coisa errada. Se algo não pode ser publicado, se alguma palavra, alguma ação não pode ser publicada, então ela também não deve estar no seu coração, e muito menos no seu íntimo, muito menos no seu secreto. Quem age às ocultas são os ímpios, são os inimigos de Cristo. Seus inimigos, às ocultas, atacavam o homem íntegro, ato típico dos filhos das trevas, e por isso só fazem suas obras na escuridão. Lá em João capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus fala sobre isso. Quem anda nas trevas não é filho de Deus. Não demonstravam, esses homens aqui que agiam contra Davi, não demonstravam qualquer temor em seus corações. Não temiam a Deus, e em seu mau propósito, esses inimigos agiam secretamente, como nós vemos no verso 4. E eles armavam ciladas para pegar Davi. Armavam ciladas para que Davi fosse pego e assim então destruído.
com tanta presunção e arrogância, eles diziam: quem nos verá? O ímpio age dessa forma. O ímpio, ele age escondido e acha que ninguém vai pegá-lo, que ninguém vai vê-lo. Mas algo que nós não podemos esquecer, irmãos, é que há um Deus nos céus que vê todas as coisas. Diante de quem todas as coisas estão claras, patentes. No Salmo 139, o salmista vai dizer: para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Ele quer dizer que não importa que está oculto, não importa que está às claras, não importa que está num lugar escuro que ninguém vê nada, mas Deus vê, como se tivesse claro. Deus conhece o interior do nosso coração. Deus conhece aquilo que nós não revelamos para ninguém, não falamos para ninguém, mas está em nosso coração, Deus conhece. E essa é a terceira área em que o pecado desses homens é descrito aqui, nos pensamentos. Os seus pensamentos, Davi diz que era como um abismo, né, o coração deles, é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. É como uma sepultura, a ideia aqui é de um sepulcro, uma cova aberta que vai caindo gente e não enche. Vai caindo, cai mais um, outro, mais outro, mais outro. É uma cova que não se enche. É um abismo aberto, matando, recolhendo pessoas para a morte. É o pensamento desses homens. E eles questionam tudo, inquirem tudo que se pode escogitar. Eles olham nos olhos das pessoas e julgam as pessoas por impressão. Eu tenho a impressão que ele está pensando nisso. E aí então ele investiga e tenta tirar da pessoa toda a informação que lhe for possível, para depois usar contra a pessoa. O servo de Deus não deve agir assim. Isso aqui, quem age assim são os ímpios. O servo de Deus não deve agir assim. Esses versos, eles nos mostram o que é a depravação total, o que é a depravação do ser humano. Quando nós afirmamos que o pecado nos depravou totalmente, né, é um dos pontos do calvinismo, a total depravação, significa que em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações, o pecado está presente. Não há uma área da nossa vida sequer em que o pecado não se manifeste, e não estrague, e não contamine. O homem é totalmente depravado. O homem é totalmente depravado em seus pensamentos, palavras e ações. O homem ama as sombras, ele ama a escuridão, ele faz tudo para esconder os seus maus feitos, os seus pecados. Essa é a atitude do ímpio. E pior, a arrogância deles só não é maior do que a própria maldade e a loucura deles. Sim, são loucos, porque eles acham que podem esconder de Deus as coisas. De Deus nós não podemos esconder absolutamente nada. Daqui nós tiramos algumas lições para nós. A primeira é que precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, não só porque eles se tornarão palavras e ações, e sim porque serão descobertos pelos homens, e mais ainda, porque Deus já os conhece perfeitamente e retribuirá a cada um de nós conforme as nossas obras. Lá em Jeremias 17:10, aliás, no 17:9, diz assim: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí o versículo 10 responde, Deus responde, o versículo 10, eu, o Senhor, provo os pensamentos, para dar a cada um conforme as suas obras. Deus conhece os nossos pensamentos, e eu creio que você e eu, né, como eu, você não teria coragem de publicar todos os pensamentos que você tem, teria? Suponhamos que alguém invente um aparelhinho que ponha na sua cabeça, e esse aparelhinho faz projetar aqui nesse data show todos os pensamentos que estão passando na sua mente. Você já imaginou que vergonha? Já pensou nisso?
Mas já existe esse aparelho. Bem, não é um aparelho. Já existe quem faz isso. Aquele cujos olhos é santo, cujos olhos são santos. Aquele que não pode contemplar o pecado, porque o pecado é uma ofensa à sua santidade. Aquele que sonda mentes e corações, este é Deus. Sabe, irmãos, com certeza nós pecaríamos muito menos e teríamos muito mais vitórias sobre o pecado se a cada tentação, a cada pensamento impuro que batesse em nossa mente, a cada sugestão maligna de Satanás em nossa mente, nós nos lembrássemos de que Deus está vendo claramente o que está na nossa mente. Isso traria a nós um santo temor, porque Deus vai dar a cada um conforme as obras, e as obras aqui em Jeremias 17:10 se referem a pensamentos. A pensamentos. Outra lição que tiramos aqui é que precisamos buscar sabedoria em Deus para lidarmos com aqueles que se levantam contra nós. Busque a Deus sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para agir com esse ímpio, para que, quem sabe, na tua graça, esse ímpio também seja alcançado e seja transformado. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá paciência, me dá astúcia para lidar contra essas pessoas, mas não para fazer mal a elas. Me dá sabedoria, mas também para que eu não seja vítima do mal dessas pessoas. E que eu seja um instrumento do Senhor na vida dessas pessoas. O crente tem que orar dessa forma. E não com essa história de sabor de mel, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Tem uma música aí, se é que dá para chamar aquilo de música, sabor de mel. Em tese, a moça diz o seguinte: o dia que você estiver lá no céu, recebendo a sua coroa da vida, recebendo os aplausos dos anjos e de todo mais, aqueles que hoje você prega o evangelho e zombam de você e fazem mal para você, verão a tua vitória. E a tua vitória vai ter um sabor de mel. Não. Pecado, irmãos. Que absurdo. Nós deveríamos olhar para os ímpios com compaixão, ainda que eles façam mal a nós, mas nós deveríamos olhar para eles com um tom de compaixão, sim. Não estou dizendo que eles devem ser isentados dos seus crimes, dos seus pecados, não é isso não. Cometeu crime tem que pagar. Mas tem que haver em nosso coração a esperança de que Deus pode converter e transformar o coração de um ímpio, até mesmo desses que fazem mal a nós. Nós não podemos agir de outra forma. Sim, cometeu crime, vai pagar por isso. Não estou dizendo aqui que a pessoa não deve sofrer as consequências do seu erro. Mas nós precisamos ser sábios, pedir sabedoria a Deus, para que nós evitemos agir com as próprias mãos, para que evitemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós devemos confiar no Senhor. Mas enquanto nós estamos saindo da perplexidade e indo rumo à alegria que nos está proposta em Deus, em segundo lugar, nós testemunhamos o agir de Deus. Nos versos finais, do verso 7 a 10, nós vemos como Deus age na vida do servo dele. Lá estão os ímpios arrogantes, se vangloriando da sua esperteza e de não serem pegos por ninguém em seus atos malignos. Mas diz o verso 7, mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Ao depender de Deus e de suas instruções, Davi viu seu coração perplexo ser tomado pela certeza de que Deus agiria em seu favor.
Enquanto o ímpio estava muito tranquilo na sua maldade, na sua malignidade, nos seus atos maldosos, se achando que estava tudo bem e que ele estava prosperando, de repente Deus vem e o golpeia. Esse é o problema com o pecado. O pecado faz com que o homem se sinta seguro na sua maldade, seguro na sua esperteza. E o pecado tem a capacidade de cauterizar a nossa consciência aos poucos. Hoje você comete um pecado, vamos dizer, não existe isso, mas pecadinho, pecadão, tudo é pecado, mas você comete um pecado que não lesou ninguém, não trouxe nenhum dano sério para ninguém. Você lá, no troco de ônibus, lá na catraca, você viu que o cobrador te deu R$1 a mais de troco. Tanto dinheiro que eu dou para essa empresa, R$1, isso é meu, não mandei ele ser lerdo. Há um tempo depois, você tem a oportunidade de pegar R$10. Mas R$10 não são meus, mas mas para quem já pegou um, né? Mas quer saber de uma coisa? Deus sabe que eu estou precisando desse dinheiro. É bênção de Deus. É Deus que está me abençoando. E ele pega. Daqui a pouco ele tem a oportunidade de roubar R$1.000. É roubo. Ele pega R$1.000. A princípio ele vai ficar incomodado, mas são R$1.000. Mas com R$1.000, olha, eu posso dar até R$100 de dízimo. Né? Vou poder dar mais R$100 de dízimo esse mês. Vou até ajudar mais a igreja. Olha. Né? O pecado faz a gente racionalizar o pecado. E racionalizar é isso, é você ficar argumentando com você mesmo se deve ou não. Eu devo, mas por que eu devo? É bom, eu vou fazer, pronto. E você vai e afunda cada vez mais. Pergunte a um homem que adulterou e fugiu com outra mulher, se ele começou a trair a esposa dele com outra mulher. Não, ele começou vendo pornografia. Começou vendo pornografia. E o pecado vai cada vez mais. E o pecado traz essa sensação de que ninguém vai pegar a gente. Até que um dia Deus vem e manda uma flecha. Nos dá um golpe daqueles. Mas o que confia no Senhor, isso não acontece. O que anda na presença do Senhor, com essa pessoa, isso não acontece, porque Deus o abençoa, Deus o protege. É na força do poder de Deus que somos fortalecidos. Como nós vemos lá em Efésios 6:10. Na força do poder de Deus, é com a armadura de Deus que nós vencemos o dia mau. Não há outro poder que possa nos livrar e não há outro que necessitamos. Só o poder de Deus é suficiente. Confiemos em Deus. Só Deus tem o seu infinito poder que pode expulsar o medo do nosso coração e enchê-lo de confiante convicção no seu agir. E Davi continua descrevendo o agir de Deus. No verso 8 ele diz que dessarte serão lançados, levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os verem meneiam a cabeça. Todos os que o veem meneiam a cabeça, né? Que coisa! Olha lá o espertalhão. E Davi disse que eles seriam pegos nas suas próprias palavras. Aquilo que eles disseram contra o servo de Deus, voltaria contra eles mesmos. Nesses dias de campanha política, a gente tem visto isso o tempo todo.
Um candidato X resolve falar besteira a respeito do candidato Y, e aí toma uma invertida daquelas. Né? Toma uma invertida daquelas. Ele é pego nas próprias palavras dele, ele é pego em contradição. Aliás, todos, né? São pegos em contradição. Deus faz isso. Aquele que levanta um falso testemunho contra você, aquele que calunia você, Deus faz com que a calúnia volte contra a própria pessoa. Deus faz com que a pessoa seja envergonhada pelo que ela disse de você. Mas lembre-se, você precisa andar na presença de Deus. Não diga que é calúnia o que alguém fala de você e é sendo verdade. Se alguém estiver dizendo algo de você, ainda que ela não devesse dizer, mas se é verdade que está dizendo, não é calúnia. Ande na presença de Deus. As pessoas olhariam para esses que foram golpeados por Deus e meneariam a cabeça. Né? O Senhor faz com que os males engendrados pelos ímpios contra os seus filhos caiam sobre as suas próprias cabeças. E todos os que contemplarem essa situação vão menear a cabeça, ou seja, vão dizer, olha só que ridículo. Ou seja, serão motivos de zombaria, serão motivos de vergonha. Aquele que anda sob a luz dos olhos de Deus, aquele que espera em Deus a alegria, a paz em seu coração e confia no Senhor, verá Deus reverter a situação dessa forma. O Senhor Deus derrota os inimigos, os nossos inimigos, com as mesmas armas que eles usam contra nós. Nada pode ser mais vergonhoso para os ímpios, que em sua arrogância se veem como intocáveis, como os poderosos, os que não podem ser abatidos, serem abatidos por um golpe súbito. Por algo que eles mesmos fizeram contra alguém. No verso 9, nós vemos os filhos do povo louvando o Senhor por aquilo que ele fizera para com Davi. E assim nós vemos que as pessoas testemunharão o agir de Deus em nossa vida. Quando você confiar em Deus, quando você depositar em Deus a sua confiança, as pessoas verão Deus agir na sua vida e glorificarão a Deus por isso. Veja o que diz o verso 9. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. Eu quero que você pense nisso. Se alguém se levantar contra você para te caluniar, fazer mal a você, confie no Senhor, espere em Deus, porque Deus vai usar isso para a glória dEle, Deus vai usar isso para que Ele seja louvado na sua vida. E não tem coisa melhor do que ser um instrumento para o louvor da glória de Deus. Afinal de contas, foi para isso que Ele nos salvou, para sermos para o louvor da sua glória, para louvá-lo, para bendizê-lo. Confie no Senhor. Não saia por aí fazendo justiça com as próprias mãos, ou se agitando em seu coração, dizendo, eu não aceito que estão fazendo isso comigo. Calma. Deixe Deus agir por você. Deixe Deus agir por você. Ele vai proteger a sua honra. Cuide do seu caráter. Deus cuidará da sua reputação. Em Deus está a confiança do justo. E a alegria é compartilhada com todos aqueles que têm o coração reto diante do Senhor. Todos os que têm um coração reto, todos os que buscam o Senhor, que glorificam o nome do Senhor, louvarão ao Senhor pelo que Ele fará na sua vida e através de você. E encerrando aqui o verso 10, ele diz,
que o justo se alegra no Senhor e confia. Os retos de coração, todos se gloriam. Mais uma vez nós vemos o Salmo nos chamando à comunhão. Mais uma vez nós vemos o Salmo dizendo que os filhos de Deus têm que estar juntos, porque é juntos que nós glorificaremos e nos gloriaremos em Deus. Mais uma vez nós vemos a palavra de Deus aqui nos exortando ao ajuntamento, à comunhão. E a alegria ser compartilhada. Eu ver Deus abençoando você, eu tenho que ficar feliz por isso. Eu vendo Deus agir na sua vida e protegendo a sua honra, honrando você, eu devo ficar feliz por isso também. E devo louvar a Deus por isso. Porque Ele está cumprindo a promessa dEle. Não podemos perder de vista que toda aflição pela qual passamos, toda lágrima que derramamos na presença do Senhor, por causa da injustiça dos homens contra nós, Deus reverterá para a sua glória, para a glória dEle. E é na glória do Senhor que deve estar a nossa alegria. Não é no fato de Deus simplesmente reverter a situação a nosso favor. É claro que isso nos alegra, mas nós devemos nos alegrar pela glória de Deus, porque Deus foi glorificado na nossa vida, porque nós, em face da perseguição, não demos mau testemunho, em face da maldade dos homens, não demos mau testemunho, nós ficamos firmes em honrar o nome do Senhor, e Ele foi honrado. É isso que deve trazer alegria ao nosso coração. Não é a alegria simplesmente de ver Deus vingando, fazendo justiça àqueles que fazem mal contra nós, mas a alegria de ver Deus agindo para a glória dEle. Pense assim, irmão. Pense assim, irmão. Também nós não devemos nos esquecer que nós devemos jamais esquecer que, ainda que nesta vida tenhamos vitórias concedidas por Deus, a maior de todas, a mais importante, acontecerá na volta do Senhor Jesus, quando Ele surgirá em glória e subjugará definitivamente todos os inimigos do seu povo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos 8:37. A nossa vitória, irmãos, que nós temos no dia a dia, as vitórias que temos, elas são simplesmente uma faísca, um breve relampejo do que será a glória eterna. A glória que nós veremos no dia da volta de Cristo, quando Ele definitivamente subjugar todos os inimigos, recolher para si a sua igreja, e nós estaremos ali com Ele eternamente. A noiva se encontrando com o noivo para o casamento, e estaremos eternamente com Ele. Esse dia deve ser o dia, como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo, deve ser o dia em que nós mais amamos, o dia em que nós mais desejamos, o dia da volta do Senhor Jesus. Concluindo, irmãos, a trajetória do crente vai da perplexidade à alegria no Senhor Deus. Nós saímos do pecado para a santidade, saímos da condenação para a vida eterna. Da mesma forma, nós venceremos as perplexidades dessa vida por Cristo Jesus e seremos enchidos da sua alegria e da sua paz. Contudo, nós podemos confiar, por mais difícil que seja a nossa trajetória, nós podemos confiar em Deus e confiar que Ele estará sempre presente. E a cada luta vencida, a cada lágrima enxugada, estaremos mais perto de Deus e mais perto daquilo que Ele tem reservado para nós, que é a glória eterna. Cada dia, hoje, quando você for dormir, diga: estou mais um dia a mais próximo de Jesus. A cada noite que você agradecer pelo dia vencido, você diz:
estou um dia mais perto de me encontrar com o Senhor. Ai, pastor, você está falando que eu vou morrer? Vai. Vai. Só não sei se é antes de mim. Mas vai. Ou só não sei se Jesus volta antes, né? Vamos morrer, irmãos. Mas o que é a morte para o crente? É simplesmente o último dia de vida dele nessa vida. Só isso. E nada mais é do que o primeiro dia na eternidade. Isso não te traz alegria? Não? Quando eu falei disso, você ficou meio esquisito, ficou meio, ei, lá vem um pastor falando de morte de novo? Ou isso traz alegria ao seu coração? Porque se trouxer alegria ao seu coração é porque você ama a vinda do Senhor Jesus. E como disse Paulo, a bênção do Senhor está sobre aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Ele diz isso na sua carta a Timóteo. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqueles que amam a vinda. Amar significa esperar. Esperar, desejar estar junto. Por isso que eu não entendo esse negócio de namorado falar assim, vamos dar um tempo. Quem ama quer estar junto, quem ama quer seguir junto. Por isso que eu não entendo esse negócio de casamento, que a pessoa, nós demos um tempo. Nós temos que organizar nossas cabeças, organizar nossa mente. Eu preciso saber se eu a amo. Se você pediu tempo é porque você não ama. Que quem ama quer estar junto. Eu amo a vinda do Senhor Jesus. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com Jesus. Mas enquanto isso, vamos viver para a glória dele aqui? Vamos fazer de cada pensamento, palavra e ação algo que glorifique a Deus? Que ele assim nos abençoe e que ele assim seja louvado em nossas vidas. Amém.